Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do nosso Senhor possa estar presente em nosso viver novamente. Vou estar, compartilhando mais um capítulo do livro. Hoje o sétimo capítulo, do livro O Mundo Já Foi Melhor. Mas antes, de iniciar a leitura de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma oração, porque eu estarei compartilhando com você um verso, antes aqui da leitura do livro, e não podemos nunca, meditar na palavra do nosso Deus sem antes pedir, a orientação do Espírito Santo. Então eu gostaria de estar orando neste momento. Se for possível, feche teus olhos aí, da forma que você estiver mesmo, para podermos elevar uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Querido bom Deus, neste momento a tua palavra já está aqui aberta. Um verso será compartilhado. Que o Senhor possa estar nos concedendo, ó Deus, o teu poder para nos dar compreensão mais uma vez. Esteja abençoando cada amigo, cada amiga, esteja nos concedendo as tuas bênçãos sem medida, renovando a tua misericórdia a cada manhã. Eu entrego a ti a minha oração, nos méritos do teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu começo aqui compartilhando com você o verso que encontra-se em Gênesis, no capítulo 8, o verso 22. Olha o que diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Com esse verso aqui, em nossos pensamentos aí, vamos estar começando a leitura do livro. Capítulo 7, com o tema hoje, mudanças na paisagem. O autor começa relatando, da seguinte forma: as atividades violentas que durante o dilúvio perturbaram o equilíbrio do mundo não cessaram depois que as águas secaram. Os ventos ainda sopravam, a chuva ainda caía, os vulcões despejavam lava, rochas quebradas e cinzas, e os terremotos causavam tremores na terra. Os terremotos causavam fúria nas águas. Grandes brechas se abriam periodicamente no solo. De um lado, a crosta se erguia e do outro baixava. E ele relata que muitas das vezes nós costumamos pensar, na superfície da terra, geralmente como um campo arado ou como um lugar para pastagens. Por isso, torna-se difícil compreendermos a magnitude dos eventos que tiveram lugar no dilúvio e após o dilúvio. Nós somos, inclinados a limitar o poder do nosso Deus, o poder do nosso Pai de amor. Comparando, o poder do nosso Deus com a nossa própria força ou as mais poderosas máquinas que o homem consegue construir. Por esta razão, seria útil atentarmos para alguns dos levantamentos da superfície, olhando de dentro de um avião para vermos o quadro em maior extensão. De grandes alturas, reconhecemos modelos familiares, mas em uma escala muito maior. Depois do dilúvio, o clima da Terra permaneceu ameno por um período de tempo. Há fósseis de animais e plantas tropicais nos depósitos vulcânicos e noroeste dos Estados Unidos. Assim ocorre também em outras áreas. Outras áreas temperadas, pois ali se encontram vestígios indicativos de que o clima deve ter sido ameno por algum tempo depois do dilúvio. Os animais representados pelos ossos dos fósseis tiveram talvez tempo de migrar da Ásia para a América do Norte. Ali eles se estabeleceram e se multiplicaram antes de serem soterrados pelas cinzas vulcânicas que os fossilizaram. Isso talvez envolvesse no mínimo de 50 a 100 anos. Depois que Noé saiu da arca, Deus prometeu
calor, frio, verão e inverno. Deus falou que eles nunca cessariam. Isso sugere também que a terra poderia ter sido inclinada no tempo do dilúvio. E as estações começaram a existir, pois elas dependem da inclinação do eixo da terra para se processarem. Se houvesse um processo gradual, a mudança de estações não seria tão grande a princípio como é agora. No entanto, quando os extremos aumentavam, o frio do inverno deveria ser forte demais para animais e plantas tropicais. Alguns imaginam o que aconteceu com toda a água que cobriu a terra durante o dilúvio. Uma parte voltou para a atmosfera sob a forma de nuvens. Quando as águas elas se evaporaram, pela ação do vento, a maior parte, porém, encheu os oceanos, que agora são muito maiores do que eram antes do dilúvio. Logo após o dilúvio, a chuva era muito melhor distribuída sobre a terra do que hoje. Algumas cadeias das montanhas já tinham se erguido para diminuir os ventos úmidos vindo do oceano para os continentes. Mas as montanhas rochosas, os Andes e várias cadeias mais novas surgiram um pouco mais tarde. Evidências fossilíferas nos provam que o Saara, em um determinado tempo, foi habitado e ocupado por homens, animais e plantas. Mares grandes e rasos apareceram em alguns lugares após o dilúvio. A maioria desses lagos pode ter retido suas águas até depois da era glacial e então diminuíram devido à falta de chuva e evaporação. Alguns desapareceram totalmente. O nível dos continentes subiu e baixou em vários lugares depois do dilúvio. Algumas vezes ocorria um aumento e queda nos oceanos. Outras vezes era a terra que subia e baixava. A mudança foi mais visível na linha costeira. Uma ponte da terra entre o Alasca e a Sibéria deve ter sido um dos fatores na preservação do clima ameno do noroeste, pois a ponte retinha a água fria do Ártico, não permitindo sua descida pela costa. Entre mudanças que surgiram na Terra durante o período de reajustamento, o aparecimento das montanhas e cadeias de montanhas contribuiu para modificar a paisagem. Foram formadas de várias maneiras, todas dependentes em certo grau de que a Terra está parcialmente em estado de fusão abaixo da crosta. Este magma encontra algumas vezes seu curso através do manto e flui sobre a forma de lava, através de fendas na crosta e também na superfície. Outras vezes é bloqueado por uma pesada massa de rocha e não consegue penetrar. Então, conforme a acumulação que ocorre abaixo, a massa ela é empurrada para cima, transformando-se em uma imensa cadeia de montanhas. O outro modo de se formarem montanhas é o que produz cadeias dobradas. Os Alpes e os Urais na Europa e as montanhas do Atlas do norte da África são exemplos de lugares onde a crosta terrestre foi empurrada, enrugando-se ali de ambos os lados. O que provocou a ação de empurrar não está claro em nenhum dos casos. Mas é evidente que forças poderosas estiveram em ação durante e após o dilúvio. Os geólogos eles costumam pensar que a principal força que causou o enrugamento foi o recolhimento da superfície, devido a um resfriamento após um estado de superaquecimento. Este fato, segundo dizem, provocaria o enrugamento da crosta nos lugares mais vulneráveis. As cadeias de montanhas poderiam ser comparadas às rugas de uma ameixa seca.
As montanhas dobradas geralmente são feitas de depósitos sedimentares, de calcário e fósseis marinhos em camadas enrugadas. Como puderam os fósseis desenvolver-se e ser depositados se a Terra era tão quente? Uma pergunta, que ele faz aqui. Como puderam os fósseis desenvolver-se e ser depositados se a Terra é tão quente? Vamos ver o que ele comenta, sobre esta pergunta. Alguns dizem que a dobra foi causada pela erosão, mas as características mostram uma ação violenta de alcance mundial e não um processo lento e gradual. Também, como poderia a erosão provocar camadas distorcidas? Uma teoria mais plausível diz que as montanhas dobradas foram causadas por mudança na velocidade da rotação terrestre. Isso deve ter ocorrido quando o eixo da Terra se inclinou, conforme dizemos, durante ou após o dilúvio. Este fato poderia possibilitar pressões repentinas. O geólogo Edward, ele afirma que as montanhas dobradas formaram-se todas ao mesmo tempo. Foram formadas todas ao mesmo tempo ali, aproximadamente. As pressões, que empurraram a crosta foram causadas talvez por uma mudança na direção do movimento giratório da Terra e resultaram na compreensão da crosta em seus lugares ali mais frágeis. Estes lugares foram provavelmente os oceanos do mundo pré-diluviano, onde as camadas de fósseis marinhos foram depositadas. Sendo a crosta mais fina, ela poderia ceder e as camadas poderiam enrugar, dobrar ou ser empurradas umas sobre as outras. Em algumas áreas, pela força daquele distúrbio. A força puxaria menos nos polos e no Equador e seria maior a 45 graus de latitude. Essa é a localização de muitas montanhas dobradas. As tensões seriam grandes por um período, mas descresceriam gradativamente, à medida em que a Terra recobrasse ali o seu equilíbrio. Pode ser que a mudança tenha vindo de repente, no período de um ano ou em vários séculos. A Terra de fato se inclinou. A Terra, ela se inclinou suavemente e os polos magnéticos mudaram de lugar. Não pode ser tão improvável que isso seja o resultado de uma mudança no eixo? Onde quer que a crosta terrestre tenha sido empurrada contra os sólidos escudos de granito, ela se curvou. A Terra, de fato, se inclinou suavemente. E onde quer que a crosta terrestre tenha sido empurrada contra os sólidos escudos de granito, ela se curvou. Muitas montanhas dobradas, elas são inclinadas. Elas são inclinadas de tal forma que a direção das forças que as formaram pode ser determinada. Alguns geólogos, eles defendem ainda outra teoria a respeito de como as montanhas dobradas vieram a existir. Pensam que há correntes convexas lentas no magma sobre a crosta terrestre e que tendem a empurrar, a juntar as massas da Terra. E essas massas são ajuntadas ali em certos lugares e a compreensão, então, dá origem às dobras. E ele finaliza este capítulo relatando da seguinte forma. No próximo capítulo, discutiremos outros meios pelos quais a crosta terrestre pode ter mudado e como outras montanhas se formaram. Alguns fatos que ocorreram nos auxiliam a compreender melhor, porque esta última teoria é considerada plausível.
Finalizamos aqui, então, mais um capítulo do livro, né? Hoje foi o 7º capítulo, como eu disse no começo, e te convido a prosseguir comigo aí na leitura desse livro. O próximo capítulo será Quando a Terra Firme Estremece. Que Deus possa estar te concedendo novamente as bênçãos dele, te concedendo a paz, né? Aquela paz que só ele pode nos dar, aquela paz que excede todo o entendimento. E vamos prosseguir juntos, né? Até findarmos aí a leitura deste livro. O mundo já foi melhor.